Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Marcos 3, a partir do versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença e sabemos que o Senhor também contempla os nossos corações. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo, a Tua pessoa, o Senhor mesmo está aqui conosco, a Tua presença é bem-vinda. E a Tua presença, Senhor, queremos senti-la, que o Senhor mais uma vez, por meio da Tua palavra, se manifeste a nós. Que a Tua palavra encontre lugar em corações, em mentes, e assim cumpra o propósito para o qual foi enviada, propósito de salvação. Essa é a nossa oração, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Para o que Jesus nos chamou? Alguém diria assim: Jesus nos chamou para a salvação, para sermos salvos, até porque o nome dele, Jesus, significa o Senhor salva. Ele é o Salvador e veio para conquistar a nossa salvação. Jesus nos chama para sermos salvos. Outro poderia dizer: eu já penso que Jesus nos chama para pregar o Evangelho, porque ele disse lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O seu chamado é para que não fiquemos apenas aqui, dentro dessas quatro paredes, mas que saiamos e anunciemos a salvação que já temos nele. O seu chamado é para que preguemos o Evangelho, preguemos as boas novas. Uma outra pessoa pode dizer: bom, mas de nada adianta muitas palavras, se o mundo não ver as nossas obras. Na verdade, Jesus nos chama para sinalizarmos, para manifestarmos o reino de Deus, porque
Ele disse também: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e então glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Inclusive, alguém já disse: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. A nossa pregação é muito mais com a nossa vida, muito mais com aquilo que a gente faz, do que simplesmente ficar falando. Bom, irmãos, eu entendo que todos esses chamados são consequências, na verdade, de um primeiro chamado, de um chamado que vem antes, e que esses então se tornam apenas consequências, sem uma ordem necessária de importância, porque antes de tudo, antes de Jesus nos chamar para ir pregar o Evangelho, antes de Jesus nos chamar para manifestarmos o reino de Deus por meio das nossas boas obras, Jesus nos chama para estarmos com Ele. Esse é o chamado. Se você um dia me perguntar: pastor, você acredita em chamado? Acredito. Então, pastor, porque eu tenho dúvidas a respeito do meu chamado. Qual é o meu chamado? O teu chamado é para você ir estar com Jesus. O teu chamado é para você andar com Jesus. O teu chamado é para você seguir Jesus. Você lembra quando ele se chegava às pessoas e dizia: segue-me? Aqui o texto é muito claro, porque ele designou esses 12. Diz assim: então designou 12, versículo 14, para que estivessem com ele. O seu chamado é para estar com Jesus. Esse é o seu chamado. E aí, a partir do momento que você está com Jesus, que você vai andando com Jesus, você vai conhecendo Jesus, pode ser que em determinado momento Jesus diga assim: olha, agora estamos indo para outra cidade, venha comigo. Então o seu chamado é para ir para outra cidade. Você está andando com Jesus, você tem uma profissão, e Jesus de repente diz assim: bom, agora nós vamos sair desse banco e vamos lá para a África. Então o seu chamado é ir para a África, mas na verdade o seu chamado antes de ir para a África é para continuar andando com Jesus. Não adianta nada ir para a África sem Jesus. Tem que andar com Jesus, tem que estar com Jesus. De repente Jesus diz assim: olha, agora nós precisamos dar mais atenção a esse seu filho, viu? Porque você fica dando tanta atenção para tantas outras coisas, você está se esquecendo dele. Então, o seu chamado é para você cuidar do seu filho. Mas por quê? Porque você está andando com Jesus. Quem sabe um dia você andando com Jesus, e aí Jesus vai falar assim para você: bom, agora nós vamos ser pastor de determinada igreja. Então você tem um chamado pastoral, mas se você tem um chamado pastoral, isso aí é secundário. O chamado é para você estar com Jesus. Sem estar com Jesus, todas as outras coisas se tornam totalmente relativas, secundárias. Essa não é a questão. A questão é se estamos seguindo o nosso chamado de estarmos com Jesus, de andarmos com Ele, de segui-lo. Porque desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia vai testemunhar que o bem absolutamente de todas as coisas depende de uma coisa antes: da presença de Deus, da presença de Jesus. Por que que você acha que o Éden era um paraíso? O Éden era um paraíso, não era por causa das árvores, não era por causa do rio Tigre e Eufrates, que se dividiam ali, não era por causa dos animais, não era por causa dos frutos, não era por causa de Adão, não era por causa de Eva. O Éden era um paraíso por causa da presença de Deus.
porque Deus ali estava, passeando pelo jardim, visitando Adão e Eva todas as tardes, e eles desfrutando de comunhão com Deus. Isso que fazia do Éden um céu. Tanto é que quando o pecado entrou, foi quebrada a comunhão com Deus, começou a virar um inferno aquilo. Começou um acusando o outro, já começou o primeiro problema conjugal, lá com o primeiro casal, já deixou de ser paraíso. O que fazia os cultos de Israel no templo construído por Salomão gloriosos? Era o templo, era os levitas, era as harpas, era os alaúdes, não, era a presença de Deus que enchia o templo. Tanto é que quando diz o profeta Ezequiel que a presença de Deus se retirou do templo, a glória foi embora. Os cultos continuaram, mas a glória, a presença de Deus, já não estava mais ali. Todo mundo percebe quando a presença de Deus não está. E todo mundo percebe quando a presença de Deus está, manifesta. É a presença de Deus. O que você acha que vai fazer da Nova Jerusalém um céu? Você acha que são as ruas de ouro e de cristal? Você acha que são as mansões que nós cantamos nos hinos? Olha, irmão, se tiver mansão, se tiver rua de ouro e cristal, mas se não tiver Jesus lá, a gente vai ficar brigando por causa daquele ouro e cristal. Tem que ter Jesus, tem que ter a presença de Deus, é Jesus Cristo. É Deus que preenche, que enche todas as coisas, que dá vida e que dá força à minha vida e à sua vida. Tanto que antes de Jesus enviar esses 12 para irem ao mundo pregar, ele primeiro chama esses 12 para estarem com ele. Antes do ide, tem o vinde. Antes de ir por todo mundo e pregar o evangelho, tem vinde a mim, vinde a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, você que precisa de libertação, você que não aguenta mais, vem primeiro a mim, eu vou te curar. Você vai aprender de mim que sou manso e humilde de coração, e depois apenas ande comigo. Apenas ande comigo. Vai andando comigo. E enquanto você vai andando comigo, vai ouvindo a minha doce voz no seu coração e vá me seguindo. Eu vou então colocar pessoas ao seu redor, eu vou trazer pessoas a você, eu vou levar você a pessoas, você vai ser a minha testemunha, mas o teu chamado, eu te chamo para que você ande comigo, esteja comigo. Esse é o seu chamado. E por que conosco é assim também como foram com esses 12? Por que que Jesus nos chama para estarmos com Ele? E se não estamos com Ele, tudo que a gente faz é pura religião. Por que que a presença dEle é primeira? Por que que a presença dEle é tão importante? Porque a presença dEle é o bem primeiro do qual dependem todos os outros bens. Bom, irmãos, primeiro, porque é essa presença que nos transforma. É essa presença que tem o poder de mudar o nosso coração. É essa presença que tem o poder de nos quebrantar e oferecermos perdão para o que parecia imperdoável, assim como Ele também nos perdoou. É essa presença dEle
que nos faz deixar de sermos aquelas pessoas egoístas, que vivem apenas para si mesmas e começam então a viver por alvos maiores, começam a viver para o bem do outro, para o bem do próximo, e nisso encontra a sua alegria, a sua satisfação, a verdadeira vida. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que perder a sua vida, esse achará. Quem quiser ficar vivendo só para si, nunca vai encontrar a vida. Não foi assim que eu vivi aqui, vivi para outros. Então essa é a vida. E se tem aqui um exemplo, são esses irmãos Tiago, filho de Zebedeu, versículo 17, e o seu irmão João, a quem Jesus lhes deu um apelido. Jesus os apelidou de Boanerges. Boanerges. Boanerges, que significa, versículo número 17, filhos do trovão. Olha o nome que Jesus dá a dois dos seus discípulos. Não é estrela da alva, não é o sol da justiça. São dois que Jesus olha e diz: vocês são filhos do trovão. Aí eu me pergunto, será que Jesus... Eu fico me perguntando se Jesus daria um apelido desse para alguns aqui. Você é um filho do trovão. Eu fico me perguntando se Jesus deu esse apelido a esses dois por causa daquela ocasião em que Jesus está andando, e eles estão andando com Jesus, e Jesus então vai entrar numa aldeia de samaritanos, e aqueles samaritanos não o recebem, não querem saber de receber judeu na terra deles, e mandam Jesus embora, e ameaçam jogar pedra em Jesus, e aí os dois lá, isso não vai ficar assim não. E os dois vão cheios de si até Jesus, achando que estavam fazendo uma grande coisa, e perguntam assim para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente ore pedindo que caia fogo aí na cabeça deles? Acho que eles estavam lembrando do Antigo Testamento, quando o Elias fez isso. E aí Jesus olha para eles e diz: vocês estão muito no Antigo Testamento. Vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvá-los. E eu não sei se eles aprenderam de que espírito eles eram, na verdade, quando Jesus disse isso, ou se foi com as andanças deles com Jesus, e depois, quando o Espírito de Jesus veio morar, não apenas entre eles, mas neles. Mas João, por exemplo, não morre com o mesmo apelido. Alguém já disse que a vida é como uma maratona, não importa como você começa, mas importa muito como você termina. Você passar a vida inteira do mesmo jeito, o mesmo turrão de sempre, o mesmo teimoso, o mesmo crítico, impaciente. Não pode, porque isso não aconteceu, por exemplo, com o João, porque o João não terminou a sua vida apelidado de Boanerges, filho do trovão. Você sabe como João terminou a sua vida? Sabe como ele era chamado? João, o apóstolo do amor. Que diferença, hein? De filho do trovão para apóstolo do amor. E dizem os testemunhos na história da igreja que João, quando já velhinho, ele era levado para o culto carregado, porque já não podia andar. Enquanto ele ia sendo carregado, ele ia dizendo: filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos,
se amem. Filhinho, amem-se uns aos outros, porque Deus é amor. Ele foi transformado. A boca fala do que o coração está cheio. Tanto que o Espírito de Jesus usa esse mesmo João, outrora filho do trovão, para escrever epístolas, e numa delas ele escreve, inspirado pelo Espírito de Jesus: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem uma historinha que diz que uma pedra perguntou à outra: por que você é tão perfumada? E a outra pedra teria respondido: porque eu passo muito tempo com as flores. Será que é porque passamos bastante tempo com Jesus que o apóstolo Paulo disse que nós somos o bom perfume, o bom aroma de Jesus? Nós cheiramos Jesus, que onde passamos as pessoas sentem a fragrância de Jesus, que quando falamos elas percebem a amabilidade de Jesus, que quando dirigimos as pessoas percebem: Jesus está dirigindo aquele carro. Será que é por isso que Paulo disse que nós somos o bom aroma de Cristo? É essa presença que nos muda, não deixa a gente morrer como a gente sempre foi. Olha, fulano mudou, viu? Fulano mudou. Depois que ele passou a andar com esse Jesus, ele mudou. Ela mudou. Porque onde Jesus chega, Jesus muda. Se Jesus chegou, começou a mudança, para a glória dele e para o nosso bem. Segundo, irmãos, é essa presença do Senhor, a presença de Jesus, que é a primeira de todas as coisas, sem a qual todas as outras morrem, todas as outras murcham, todas as outras ficam vazias de significado, de porquê, de sentido. Porque a presença de Jesus nos une, faz um milagre. Você acha que milagre é ver um paralítico andar? Milagre é isso aqui, ó. Isso é milagre. Igreja é milagre. Porque você já ouviu, você sabe aquela história, né, do amigo em comum. Tipo assim, você nem é tão amigo desse terceiro aqui. Mas porque vocês têm um amigo em comum, aí vocês até que andam juntos, vocês convivem, mas vocês convivem, vocês andam juntos por causa desse amigo aqui, esse amigão. Tanto é que quando esse amigão vai embora, vocês ficam assim meio até sem assunto, tal, mas o amigão lá é aquele que... Então, Jesus é esse nosso amigo em comum, que nos uniu a despeito de todas as nossas diferenças, e seja qual for a diferença. É uma vergonha crente que não fala com o outro, que quer distância de outro, por causa de qualquer diferença, porque nenhuma diferença, seja essa qual for, seja qual for o motivo da opinião, nenhuma diferença é maior do que aquele que nos uniu, que se chama Jesus. Nos dividirmos por qualquer motivo é uma afronta à obra de Jesus na cruz, entristece o Espírito Santo de Deus. Nós deveríamos nos arrepender em panos de saco, envergonhados. Isso é envergonhar o Evangelho,
É mau testemunho para o mundo, muito mau testemunho, péssimo testemunho. Tem nada a ver com o Evangelho essas histórias, nada a ver. Isso aí é espírito de divisão no meio da igreja. Porque o Espírito de Jesus é o Espírito da reconciliação, é o Espírito da conciliação, é o Espírito que une os mais diferentes. Os mais diferentes. Se você quer um lugar que todo mundo pense igual, então você não quer uma igreja, você quer um clube. Você quer um time de futebol, todo mundo torce para aquele time. Você quer um partido. Mas igreja não é assim. Igreja, aconteceu um milagre. Os diferentes se uniram em torno de alguém maior do que tudo. Maior do que tudo. E aqui, entre esses 12, tem um exemplo cabal, que é esse tal de Mateus, versículo de número 18, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, e esse outro aqui, Simão, o cananeu. Por quê? Porque eles eram de pensamentos completamente opostos, interesses opostos. O Mateus era coletor de impostos, servia a Roma, o império que havia invadido a terra de Israel, havia subordinado às suas autoridades, cobrava pesados impostos. Mateus se torna um coletor de impostos, ele é visto então como um traidor da nação, amigo dos romanos, favorável ao governo dos romanos, se dava bem por causa da sua posição. E esse Simão, o cananeu pode ser traduzido também como zelote. Os zelotes eram uma facção dos judeus que simplesmente odiavam os romanos. Eles eram tipo assim, de uma milícia, guerrilheiros. Eles queriam expulsar os romanos de Israel à força, na base da violência mesmo, fazendo emboscadas, matando o soldado romano. Então, os zelotes odiavam os romanos e odiavam muito mais os que se associavam a eles, os traidores. Então imagina um Mateus, cobrador de impostos, andando agora com um Simão cananeu, um Simão zelote. Só Jesus para os unir. E Jesus os uniu. Isso é milagre. Isso é evangelho. Isso é igreja. Então, por favor, em nome de Jesus, sejamos uma igreja. Não existe diferença que seja maior do que aquele que nos uniu, que se chama Jesus. O pecado nos separa, pecado separa. Pecado nos separou de Deus e nos separa de um para com o outro. Pecado vai pulverizando, vai separando, vai dividindo, vai enfraquecendo. Mas Jesus não, Jesus veio para, por meio da sua cruz, nos reconciliar, nos unir primeiro com Deus e nos reconciliar uns com os outros. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que na sua cruz ele quebrou o muro da separação e fez dos dois povos um só. Então, em nome de Jesus, não levante o muro que a cruz derrubou. Não levante o muro que a cruz derrubou. Isso é diabólico.
Isso não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é comunhão, é reconciliação, é a aceitação do outro, que está no mesmo processo de transformação, de salvação, que eu e você. Aí começamos a ser igreja do Novo Testamento, igreja de Jesus, que une os diferentes, e nos une em uma só família, como disse uma missionária na África, a Regina Klaas. Os irmãos não são necessariamente os melhores amigos, mas fazem parte irrevogavelmente de uma família. É verdade, a família de Deus, cujo pai é Deus, e o nosso irmão mais velho é Jesus, e todos nós somos irmãos lavados pelo seu sangue, selados pelo seu Espírito, todos nós que cremos em Jesus, sem distinção. Somos filhos do mesmo Pai, somos lavados pelo mesmo sangue, por isso hoje de manhã comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo vinho, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Louvado seja Jesus! Isso que é milagre, isso que é obra do Espírito Santo, isso que é evangelho. E esse sangue que nos fez uma só família é mais forte do que qualquer outro sangue. Porque por mais que os nossos laços familiares sejam fortes, eles têm dia para acabar, a morte separa. Mas esse sangue que nos uniu como uma família, nos uniu com laços eternos. Nós somos uma família e a família de Deus para sempre. Nem a morte vai conseguir nos separar. Nem a morte, porque a morte não vai desfazer a obra de Jesus Cristo na cruz. A obra não vai desfazer, Jesus é que desfez a obra da morte na cruz, a obra do pecado, mas Jesus nos uniu de novo, nos uniu como um só corpo, e essa nossa unidade, irmãos, é testemunho. É testemunho, sabe para quem? Para o mundo. Porque não existe outro lugar no mundo que idosos e jovens estão juntos cantando as mesmas músicas. Não tem. Não tem lugar no mundo em que pessoas que torcem para times diferentes pregam o mesmo evangelho e cooperam para a mesma missão. Não tem. Quando o mundo enxerga isso, é aquilo que Jesus orou. Quando Jesus estava para ir embora, Jesus orou uma oração que foi como um testamento. Ele disse assim em João 17, 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. A presença de Jesus nos une. A presença de Jesus faz esse milagre. E por fim, irmãos, a presença de Jesus nos protege. A presença de Jesus nos protege. O título que me veio ao coração, pensando nessa palavra, foi A Doce Presença de Jesus. A doce presença de Jesus, até porque
a Bíblia afirma que a ausência desta presença é o contrário do doce, é o amargo. Lá, Jeremias, capítulo 2, 19, vai dizer: o teu delito te castigará e a tua rebelião te repreenderá. Sabe e vê que má e amarga coisa é teres abandonado o Senhor teu Deus e não teres temor de mim. Amarga coisa é ficar longe do Senhor. E talvez você já tenha tido essa experiência e você provou quão amargo é ficar longe do Senhor. Mas depois o Senhor te resgatou. Você voltou para o Senhor. Você é como aquela ovelha agora que anda agarrada a Jesus, porque nunca mais quer experimentar o amargo que é viver longe do Senhor. Amém, irmãos? Nós queremos ficar perto do Senhor, é nele que há o céu. Como alguém já disse, Jesus é céu. Tira Jesus do céu e o céu já não é mais céu. É Jesus que é o céu. E você sabe que há exemplos de pessoas que experimentaram esse amargo de terem tudo, mas terem perdido o bem primeiro, do qual depende todos os outros, que é a presença. Sansão perdeu as suas forças, porque o Espírito de Deus o deixou. Ele achou que a força estava no cabelo. Quando o Espírito de Deus o deixou, que Sansão perde as suas forças. Um outro Saul, que começou até bem, começou bem o Saul, mas depois começou a ficar mais preocupado em agradar o povo do que continuar seguindo o Senhor, andando com o Senhor. E aí então o texto diz que o Espírito de Deus abandona Saul, e Saul passa a ser atormentado por um espírito. Triste a história de Saul, muito triste, muito triste. E um exemplo aqui, nesse texto que lemos, é esse último apóstolo citado sozinho no versículo de número 19, aquele que se deixou levar pela sua cobiça, pela sua avareza, que deixou aquele que o havia chamado para estar com ele, para ir atrás de moedas de prata, versículo de número 19, e Judas Iscariotes, que o traiu. E aí quando Judas se afasta de Jesus, o diabo entra, usa Judas, e depois cospe Judas. Porque o mal é assim. Ele entra, usa e depois joga fora. Jesus resgata, Jesus cura, Jesus salva, Jesus chama para a comunhão eterna. O mal não. Então, por isso, irmãos, a tentação, o alvo da tentação é sempre um só: te desviar da presença de Jesus. Porque você, coberto pela presença de Jesus, o maligno não te toca. Não te toca. Agora, você fora da presença de Jesus fica vulnerável. Então, o alvo da tentação vai ser sempre o mesmo: te tirar da presença de Jesus. Não saia dessa presença. Se agarre às pernas de Jesus. Mas não saia da presença dEle. É na presença dEle que você tem guarida.
É na presença dEle que você tem proteção, Ele que é a tua fortaleza. Então, no dia da provação, para que ela não se torne tentação, para você se afastar de Jesus, se lembra de duas coisas. A primeira é que dia de provação, dia de angústia, não é dia de se revoltar contra o Senhor, mas é dia de se voltar para o Senhor. Davi, quando quiseram apedrejá-lo, seus próprios homens, por causa da amargura de coração, porque eles foram guerrear e deixaram as mulheres e os filhos, e enquanto eles estavam guerreando, veio outro povo e levou cativo as mulheres e os filhos, e quando eles chegaram, tinha sido todo mundo levado cativo, eles ficaram com uma amargura de alma, queriam apedrejar o Davi. E o Davi, a Bíblia diz que foi buscar forças em Deus, e Deus lhe deu forças. Jesus no Getsêmani, suando sangue, mas Deus lhe enviou um anjo que o fortaleceu. De forma, quando vieram os seus captores, quem caiu no chão não foi Jesus, foram os seus adversários, porque Jesus estava firme em Deus, fortalecido. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor, irmãos, o Senhor é a nossa força. Não deixa o Senhor. E segundo, se lembre que Jesus é a nossa necessidade primeira. Nós sem Jesus somos como um soldado sem armadura. Somos como um ramo fora da videira. Somos como um peixe fora da água. O que acontece com um peixe fora da água? É assim que somos sem Jesus. Então fica com Jesus. É por isso que o Davi, o Agostinho, vou dizer primeiro do Agostinho. O Agostinho escreveu uma coisa interessante, ele disse assim, tu nos criastes para ti, e nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. Não encontra repouso até que descanse em ti. Davi escreveu no Salmo 55:11, implorando, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. E Jeremias, em meio a um completo caos, declarou, a minha porção é o Senhor. Vocês podem ficar com tudo. A minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava preocupado com um irmão que morava muito distante. E eu então perguntei a um outro que morava perto dele como ele estava. E aí esse outro me mandou um vídeo com aquele irmão que eu estava preocupado, os dois juntos. E aí depois eu escrevi para ele, você foi presença de Jesus na vida desse irmão. Porque quando a gente se faz presente na vida de alguém, quando a gente ama alguém, quando a gente ajuda alguém, a gente é presença de Jesus na vida desse alguém. É por isso que Jesus, antes de nos enviar para fazer qualquer coisa, nos chama primeiro para estarmos com Ele, para depois nos enviar como instrumentos da sua presença no mundo. Então a minha oração, irmãos, a minha oração é que essa doce presença de Jesus Cristo nunca falte na nossa igreja. Nunca falte nas nossas casas.
nunca falte na nossa vida. Porque como disse o salmista no Salmo 16:11, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Que assim seja, e que a presença do Senhor nos abençoe. Amém, amém, Jesus.